Nome é Domingo Montanaro, eu sou perito em informática. Estou um pouco então na minha carreira, apenas que isso tem a ver com o papo. Vou passar aqui para vocês hoje o porquê de não ter me convidado de vir aqui falar, né, o espírito desta palestra. Tá? Bom, eu comecei, já estou há quase 20 anos aí na área, né, e comecei sempre atuando depois que o problema se materializa. Né? Então, comecei atuando com perícia propriamente dita, naquele rito que vocês muito provavelmente conhecem, né? Cliente, autoridade, enfim, depende muito do tipo de âmbito que a gente se encontra, traz um objeto para o perito periciar. Então, a gente precisa, a partir do trabalho de um objeto. E aí, sim, como o Renan disse, né? Eles que os leitores e comércio da informática, sempre pensando lá no objeto chegado. Depois eu fui contratado por um banco brasileiro para fazer uma investigação de fraudes, onde a perícia era um desses braços dessa investigação. E aí, nesse sentido, eu fui transicionando de perícia propriamente dita para investigação, que é uma coisa muito maior, vocês sabem disso. Fiquei 4 anos nesse banco, aí fui fazer essa mesma atuação de investigação de delitos praticados por meios eletrônicos fora do país, né, morando em Dubai, atuando para os grandes bancos lá dos Emirados Árabes. Voltei, comecei a atuar numa empresa americana de inteligência cibernética. Né? Então, depois da inteligência cibernética, eu abri a minha própria empresa, e aí eu comecei a ver um pouco do lado do empresário, né? Comecei a empreender desde 2013. Bem do lado do empresário, eu comecei a aplicar todos esses conceitos, perícia, investigação, cyber threat intelligence, para o lado do negócio, ou seja, cyber risk. E aí eu comecei a aventura no início de 2016 com essa proposta de Enterprise Risk Management. Ou seja, se você até olhar na ISO, você vai ver, né? Cybersecurity é um domínio, Information Security é um domínio maior e o Risk Management é um domínio muito maior. Né? E o que tem acontecido nesses últimos anos, principalmente, que é uma das coisas que eu quero começar a contar logo aqui no começo dos meus slides, é que quando a gente olha, por exemplo, coisas que estão totalmente fora da área de segurança da informação, pelo menos se a gente falar de ISO, né? Risco regulatório, sabe? Isso é na época agora, que todo mundo fala, né? E LGPD. E aí a gente vê, por exemplo, que uma sanção que a empresa pode tomar se caracteriza em dois tipos de impactos diferentes, no mínimo, operações, metas que foram removidos aí pelo Congresso 2 meses atrás, ou a própria multa que eu para de falar aí o tempo todo, né? Mas todas essas coisas que acontecem por meios digitais acabam causando um impacto ao negócio. E é isso que eu me propus a fazer com a aventura aplicando. Claro, temos um laboratório lá de perícia, tem alguns dos nossos profissionais que estão aqui, mas além disso tem um âmbito muito maior e é isso que eu vim quebrar aqui para vocês. Ou seja, eu tenho uma dificuldade muito grande quando nós somos acionados num incidente cibernético, e esse incidente tem vários estágios, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu tenho muita dificuldade de explicar para o cliente qual é o tipo de trabalho que a gente pode fazer. E aí, se a gente pensar só em perícia, esse é um rito bem fácil, isso é muito simples de explicar. Mas com todos esses incidentes cibernéticos que têm acontecido, principalmente agora está em voga a questão do vazamento de dados, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, aí, vou dissecar um incidente por estágio, etapa, objetivo, escopo e tal. Vou mostrar para vocês que, na grandíssima maioria das vezes, primeiro, nem o cliente sabe o que ele quer. Segundo, nem o cliente sabe o que é melhor para ele. Terceiro, as equipes internas, muitas vezes, já fizeram muitos erros, aumentando a exposição do negócio. Porque decisões cruciais de negócio são deixadas na mão de equipes que não foram preparadas para tomar aquelas decisões, não foram treinadas, não têm as ferramentas, não têm os processos para isso. Então, quando eu estava conversando com isso, na Renato Digital no escritório, recentemente a gente abriu a Venture Academy, é uma escola focada em educação de cyber risk, não, risco de cibernética, focado bem em cybercrime, porque justamente a Ventura tem tratado centenas de casos de cybercrime nesses últimos anos. É um pouco dessa experiência que eu quero trazer aqui para vocês, porque hoje, quem me contrata não é o diretor de TI, não é o diretor de segurança da informação, é o dono da empresa, é o presidente da empresa, é um comitê do conselho
está fazendo uma enorme auditoria, etc., é só para esse pessoal bem de cima que a gente atua. Por quê? Por mais que quando eu começasse a aventura, se vocês entrarem no site da aventura, tem lá que nós temos serviços preventivos e reativos. 98% das nossas contratações até hoje são reativas. A gente acabou se estabelecendo como uma empresa que trata grandes problemas quando o negócio estoura. Esse gerenciamento de crise, né? Depois a gente está aqui no sábado de manhã, as coisas que eu vou colocar para vocês perceberem. Outra coisa é quando você tem um repórter esperando uma resposta, o acionista te ligando dos Estados Unidos, que não sai da tal da sala de guerra para saber o que falar, os clientes ligando nos canais de atendimento, dizendo esse negócio do PayStBin aí que saiu, o CPF, qual é o risco que eu estou correndo? Central de Serviço de Atendimento ao Consumidor, cheio de ligações, a empresa aquele caos, o dono, o acionista, todo mundo está na sala de guerra querendo as respostas para ontem. Uma dúvida do tipo, será que o inimigo está dentro de casa? Essa paranoia louca nesse momento da gestão de crise. Né? Estava conversando com o Renan, lá na nossa escola, na Aventura. Estava dizendo para ele, bom, talvez um pouco dessa experiência, casos que a gente tem colocado, principalmente na hora de falar com o executivo, posso trazer para vocês. Então, vamos só chegar rapidamente, então, eu já me apresentei, se quiser passar pelo... Tenho me enveredado cada vez mais aí pelo caminho da educação, né? Então, dou aula em várias escolas, e cada vez mais gosto por isso, né? E é exatamente uma das coisas que mais falta, investimento nas empresas, principalmente no Brasil, né? Do processo e, por último, N pessoas extremamente conceituadas na área de proteção ao negócio, sabe, de enterprise risk management, isso tem mudado. Os das grandes fortunes tem cada vez mais recebido lá o chefe de segurança da informação falar ao contrário, do tipo, vamos tentar na primeira das pessoas. Isso é aquela falsa crença, né, de que se você investir em treinamento de pessoas, você aumenta a empregabilidade daquele colaborador e ele vai trabalhar para o teu concorrente, né? E é um pouco de realidade do cenário que a gente vive. Se você parar para ver, que nos Estados Unidos hoje existem 320 mil vagas abertas para trabalhar com cybersecurity. É um número astronômico. Salários iniciais de 130 a 140 mil dólares. Né? Então, veja, realmente no mercado onde falta tanto talento, o executivo tem um pouco de receio de investir no treinamento de um profissional porque ele acha que vai aumentar a empregabilidade dele. Portanto, se você gastar muito mais em ferramentas, que é o que a gente vê o tempo todo, né, investimento em tecnologia, achando que é a bala de prata para resolver o problema de cybersegurança, a gente vê que o problema não para de acontecer. Né? Bom, pode passar, espelho. Então, começar aqui o meu storytelling da palestra. Bom, gente, nós vamos ter uma rápida introdução, falando aqui sobre risco. Tá? Vamos falar mais perto. Melhorou? Obrigado. Bom, vamos imaginar que nós aqui somos sócios de um negócio, né? É muito comum o sócio, o empresário, o acionista, ser a última linha de defesa de um negócio. Né? Você tem lá o teu analista na ponta, o teu coordenador, o teu gerente, o teu superintendente, o diretor, e aí, por último, você tem o presidente da empresa. E eu faço uma analogia que é um jogo de futebol, né? Tipo, a bola passou lá do meio campo, aí depois tem a defesa, vai passando, vai passando. Nesses tipos de questões, quando a gente fala, por exemplo, de ficar preocupado com uma determinada ameaça, tem muita bola que vai passando e só sobra lá para o presidente segurar aquele negócio, né? E aí a gente fala, por exemplo, de algumas ameaças, né? Incêndio, furto, processo trabalhista, ou seja, aí a gente fala muito, inclusive, de risco de compliance, risco regulatório, né? A falha a você se adaptar à legislação da onde você opera, né? Ou, por exemplo, se você tem um restaurante, um comércio que vende alimentos, alguém compra alguma coisa lá, passa mal, né? Isso pode representar, obviamente, primeiro um risco reputacional, óbvio que você vai ter prejuízo também, mas
o empresário está acostumado a encaixar essas ameaças em alguns tipos de risco. Esses tipos de risco que a gente conhece desde sempre são risco estratégico, onde você perde clientela a curto, médio ou longo prazo, perda de market share, risco de compliance, ou tal do risco regulatório que eu já falei, risco financeiro, é o mais óbvio, que é o que o pessoal pensa o tempo todo, vou perder dinheiro, risco operacional, onde você sofre um impacto de interrupção de operações, a empresa para de funcionar, e o risco reputacional. Pode passar? E aí o empresário tem algumas opções, né? Uma vez, e aí tem uma etapa fundamental quando a gente vai falar principalmente da questão cibernética, né? Que é muito mais difícil de fazer do que estas outras ameaças que eu estou colocando aqui, que é a quantificação desse risco. Uma vez que você consiga quantificar esse risco, o empresário, nós aqui, sócios, poderíamos escolher mitigar, e aí você mitiga através da prevenção e da reação. Você pode escolher transferir, você compra uma pólice de seguros. Perceba, risco de incêndio. Meus pais são comerciantes, né? Então eles têm lá uma loja, é muito simples eles entenderem qual é o valor da pólice que eles precisam comprar. Quanto tempo eles vão ficar parados se tiver um incêndio lá? Eles vão ter que encontrar um outro lugar ou refazer as instalações. Então você põe numa mesma conta. Um mês que eles ficam parados. Então, quanto eles costumam faturar num mês? Quanto tem de instalações? Quanto tem de estoques e despesas médicas, etc. Dá para você rapidamente fazer uma conta e dizer, tá, se eu for coberto nesse valor aqui, eu só compro uma pólice desse valor e transfiro o meu risco. Transferir o risco quer dizer ficar tranquilo com relação àquilo. É que talvez a gente sinta hoje nos nossos seguros de veículos, tá certo? Seguro de carro, muito provavelmente vocês fiquem tranquilos. Comprei o seguro, não é o tipo de coisa que te incomoda diariamente, e não é o tipo de coisa que você está o tempo todo mitigando. Aí já convido vocês a pensar se a pólice contra seguros de incidentes cibernéticos você consegue comprar e ficar tranquilo, né? Como se vende por aí. Isso é um assunto para um outro tema. Você pode evitar? Ah, como é que eu evito o risco de incêndio na minha padaria? Tem uma farmácia. Né? Como é que você faz? E a última opção é aceitar. Ou seja, uma vez que você consiga quantificar, você faz um provisionamento financeiro. É muito conceito que os bancos utilizam hoje com a fraude bancária, né? Com a ameaça de fraude bancária, que é o prejuízo, o risco financeiro. Aí a gente entra numa coisa que a gente conhece mais e faz parte do nosso dia a dia, o cyber risk. Né? Então, essa definição do Institute of Risk Management, do Instituto Londrino, bastante respeitado para a definição dessas coisas, né? Diz que cyber risk é qualquer tipo de perda financeira, disrupção, atenção à palavra disrupção, disrupção ou dano reputacional causado através de qualquer tipo de falha nos sistemas de tecnologia da informação. Eu dou aula para muito advogado. Tem advogado aqui? Dou aula para muito advogado. Fique tranquilo, não vou falar mal. Mas é muito tranquilo, é muito comum eu ler esta definição, aí o advogado olha assim, ó, através de qualquer tipo de falha nos sistemas de tecnologia da informação. Eu sabia que essa bucha era da TI. Ufa. Se der problema, ó, tá vendo? Tá? Ó, cyber risk, quem tem que cuidar é a TI, porque a falha no sistema de tecnologia da informação, quem é que tem que estar preocupado com a falha no sistema de tecnologia da informação? É a TI? Sistema, né? Definição pericial, certamente vocês já viram isso em vários laudos, né? É sistema de componentes que se interrelacionam. A gente fala de pessoas, processos e tecnologia. Cara, quando a pessoa recebe aquele e-mail, você está sendo traído, clica aqui para ver as fotos, tem que ter um humano que vai lá e clica no negócio. Então não há patch contra a estupidez humana. Não há qualquer tipo de ferramenta tecnológica que você consiga, né, isolar o humano desta equação. Então, a gente está certamente falando que quando a gente fala sistemas de tecnologia da informação, o humano está dentro desse negócio. E aí, então, quer dizer toda a corporação, e não só a área de TI.
E nesse sentido, veja, quando a gente olha o risco cibernético, isso se alastra por todos os tipos de risco. Pode passar. E aí, veja, já entrando um pouco mais para a nossa área, quando a gente fala de mitigar risco, fazer isso através da prevenção e através da reação. Então tá, Montanaro, eu quero ter uma área dentro da empresa que vai fazer mitigação de risco pela prevenção. O que eu tenho que fazer? Simples. Investir dinheiro e tempo em treinamento de pessoas, consultorias, ou você treina, quanto mais você treina, menos você tem que gastar com consultoria, porque você pode ter aqueles processos criados pelos próprios funcionários que foram treinados. E, obviamente, tecnologia. Pergunto aqui a vocês. Levantem as mãos, por favor. Quem aqui trabalha na prevenção? Ninguém trabalha aqui com prevenção. Cybersecurity nenhum, quem mais? Quem aqui trabalha na reação? Pode passar. Qual é a cultura que a gente tem no Brasil de investimento de tempo e dinheiro? Vocês acham que isso é mais predominante na prevenção ou na reação? Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem uma cultura predominante na reação porque a gente tem uma falsa sensação, inclusive, de que aquele incidente não vai acontecer. E muito se vende na área de segurança da informação, do tipo, compre a minha tecnologia, meu antivírus mágico, etc., e não tenha um incidente cibernético. Perceba, isso daqui, se você olhar a política de Enterprise Risk Management das 500 maiores empresas americanas, você vai ver um tipo de terminologia que está começando a ser utilizada, chamada Assume Breach. Ou seja, já se montam os processos imaginando que aquele incidente vai acontecer. Aquilo que a gente vê nos eventos o tempo todo, e-mail marketing e tal, não é uma questão de se, é uma questão de quando. É bem isso mesmo. E aí, quando eles montam tudo isso como Assume Breach, eles já estão pensando assim, tá, então eu tenho que ter todos os meus processos prontos para passar por um incidente, porque quando acontecer, seja já prevenindo, já estou trabalhando para reduzir o impacto antes de acontecer, mas vai acontecer, eu tenho que ter tudo pronto para reduzir o impacto depois de acontecer. Vocês vão ver como isso se conecta na nossa atuação, por exemplo. Né? Segundo ponto aqui, por favor. A gente aqui no Brasil sabe reagir, pega não precisa nem falar de casos, né? Mas pega um incêndio lá no Rio de Janeiro, do hospital, que aconteceu recentemente, me fugiu o nome agora à cabeça. Ficou claro, por tudo que a gente assistiu na televisão, que o pessoal lá no hospital estava preparado a reagir àquele incêndio. A gente tem, por mais que a gente tenha os treinamentos de brigada e etc., se alguém aqui já teve a oportunidade de passar, não por uma simulação, mas por um caso mesmo, pegou fogo, acidente aéreo, desmoronou, a gente percebe, seja revendo os casos antigos, que aqui no Brasil, a gente tem por mais que a gente tenha essa cultura de reagir, a gente não sabe reagir direito. Falta skill. Seguinte. E aí eu queria já entrar na questão do incidente cibernético, né? Eu só tenho uma hora aqui com vocês hoje. Eu sei que isso gera bastante polêmica. Vamos lá. Vamos pensar num incidente qualquer, do que a gente já conhece nas nossas vidas, obviamente, vocês aqui especializados em cyber, a gente tem uma tendência a pensar mais para o nosso lado técnico, de segurança da informação, TI, etc. Vamos pensar de como a humanidade tratava esses incidentes, antes principalmente dessa questão cibernética. Vamos pensar num incêndio. Pode continuar, pode ir. Legal, o incêndio ele vai ter um marco zero, ele vai ter um estágio de avaliação, um estágio de atribuição, um estágio de revisão. Eu vou mostrar cada um desses no caso do incêndio. Pode continuar. Bom, primeira coisa, né, o tal do bombeiro. Né, aconteceu, enfim, né, me livre, mas começou a pegar fogo, né,
uma das primeiras coisas que você faz, liga para o bombeiro. Aí vem o bombeiro. Pergunto a vocês, nesse marco zero do bombeiro, qual é o principal objetivo do bombeiro? Não é apagar o fogo, é salvar vidas. Apagar fogo é uma das coisas que ele faz para salvar vidas. Normal, é todo mundo responde apagar fogo. O objetivo do bombeiro é salvar vidas. Para alcançar esse objetivo, ele se preocupa com o valor dos ativos envolvidos? Se ele tem que ferrar uma Ferrari no meio, ele está preocupado, meu Deus, é uma Ferrari, preciso salvar essa pessoa? Não. Ele está preocupado com evidência. Ele tem que subir aqui no palco, destruir, putz, mas eu vou ferrar as evidências. Então, o bombeiro tem um tipo de atuação muito clara para fazer esse primeiro estágio. Pode passar. Aí vem o que a gente conhece bem, o perito. Né? O perito, esse sim está preocupado com evidência. O perito ele vai fazer o estágio de avaliação, começar a tentar avaliar qual é a causa raiz, como começou aquele fogo. E vamos imaginar num incidente de incêndio aqui, depois que veio o bombeiro, salvou quem tinha que salvar, fez o rescaldo, etc. Né? Vem o perito e vê aqui que no palco vão ter 3 corpos no chão, situação hipotética, é claro, 3 corpos no chão, baleados aqui na região do abdômen. O perito vai achar até aquilo estranho, mas não é o trabalho dele achar aquilo estranho. O trabalho dele é fazer aquele rito que ele foi treinado a fazer, identificação, coleta, preservação, análise daquelas evidências, e tal qual fosse um filme americano, ele vai colocar tudo aquilo num saquinho, crime scene investigation, no laudo, etc., e vai passar aquilo para um outro profissional, pode passar, que é o investigador. O investigador vai trabalhar na etapa de atribuição, ele vai receber todas essas evidências num funil de investigação, como a gente costuma explicar para os nossos clientes. As evidências analisadas é só um pedaço desse funil da investigação que você vai jogando coisa lá dentro. E aí, gente, olha só, o policial vai se preocupar com a autoria, o investigador, né? Autoria, e vai precisar utilizar tudo aquilo que o perito analisou de evidência, preservou, etc., para fazer a responsabilização do autor, porque ele já vai, desde o momento que ele entra em cena, sentir, opa, tem gente que foi baleada aqui no laudo do perito. Então ele vai sentir, ele sabe trabalhar com isso, ele viu, aqui tem crime, teve dolo. Não sei quem é que consegue acidentalmente se dar 3 tiros. Né? Então, aqui ele vai se preocupar quem tinha os meios, quem teve motivo e quem teve oportunidade para cometer esse crime. Essa é a cabeça do investigador. Pode seguir mais um. Aí depois vem o auditor. Por exemplo, no caso de incêndio da seguradora. Tem o auditor com os seus checklists, ele vai ler os documentos que foram feitos, etc., e vai começar a fazer um checklist, porque ele precisa revisar aquele incidente, principalmente para poder ajudar a seguradora a tomar a decisão, por exemplo, né, de vai pagar, não vai pagar, e por aí vai. Segue o próximo, por favor. Muitas vezes, depois que a empresa já fez auditoria, etc., vem a etapa de esclarecimento. Aqui depende muito, né? Mas na grande maioria das vezes a gente vai ver que precisa se esclarecer para o Ministério Público, precisa se esclarecer para a imprensa, precisa se esclarecer, por que não, para os sócios que podem estar no Brasil ou não. E aí eu coloco aqui uma figura genérica do advisor, né? Mas é alguém que vai ajudar a interpretar tudo isso para assegurar os melhores interesses da companhia nessa etapa de esclarecimento. E, por último, etapa que a gente também conhece bem, é a judicialização. Invariavelmente, né, pessoal, desde Brumadinho, desde incêndio, etc., óbvio, a gente sempre tem processo judicial causado, né, sempre vão querer judicializar essas questões, e aí a gente vê ou a especialista que trabalha
ajudando, por exemplo, os advogados, que a gente conhece bem, que é o assistente técnico. Assistente técnico em caso de incêndio, claro, acontece. Ajudar lá o advogado a entender tecnicamente o que é que está acontecendo no processo. Legal. Incêndio, acho que está claro. Vamos para o que interessa. Próximo. Além de incêndio, tem acidente de trânsito, desmoronamento, acidente aéreo. E aí vem o dono da empresa, vem a sociedade civil, vem, sei lá, quem quiser perguntar, para trabalhar para essas pessoas envolvidas aqui, algumas perguntas nesses incidentes anteriores, né, esses incidentes mais mundanos, esses incidentes da velha economia, né? Quantas pessoas morreram? Quantas se feriram? O que foi destruído? Quanto foi a perda financeira? Quanto será coberto pelo seguro? Há dano reputacional? Veja, para quem trabalha, por exemplo, vocês têm a oportunidade de trabalhar com advogados, o advogado conhece isso como qual é a extensão do dano. Então, essas perguntas para um caso de incêndio são rapidamente respondíveis. Veja, quando acontece um acidente de trânsito na rua, você vê o impacto máximo. Dificilmente vai acontecer um acidente aqui na porta do Masters, aqui, este local, vai acontecer um acidente de trânsito na rua e vai morrer alguém aqui dentro, como repercussão do acidente que aconteceu lá na porta. Então, se a pessoa sai e vê o acidente de trânsito, o impacto máximo ali está visualizado. O incêndio demora um pouco mais, mas depois que os bombeiros foram embora e começou a perícia, dá para responder quantas pessoas morreram, né? O acidente aéreo demora um pouco mais, né? Mesmo nos casos do avião desaparecer, o voo da Air France, ainda assim, depois de um determinado tempo, você fala, cara, só tem como todas as pessoas terem morrido. Então, veja, estas perguntas, para tudo isso, são rapidamente respondíveis. Pode seguir. E no vazamento de dados, pessoal? Você consegue rapidamente, não sei quem já teve a oportunidade de ter um advogado na cola, ou jurídico interno da empresa, um escritório de advocacia, perguntando assim, quantos clientes foram afetados? Isso aqui na frente. Você não sabe a quantidade exata. E aí, passa uma hora, qual é a sua pergunta? Quantos? Ele me corrigiu, ele falou não é uma hora, é 5 minutos depois. Por quê? Porque esse advogado está acostumado a isto. No nosso caso, cyber, vazamento de dados, é muito mais difícil você responder essas perguntas. Precisa de muito mais trabalho responder essas perguntas. Passa o próximo, por favor. Além disso, pessoal, outra questão interessantíssima que eu queria colocar aqui para vocês hoje, posso falar disso, porque só de casos de cybercrime, eu acho que já devo ter chegado aqui a uns 500. Dá uma olhada aqui nesses tipos de incidentes, eu vou usar incidentes de uma forma mágica agora no começo, o que é que se repete nessa terminologia aqui, ó? Qual é a palavrinha que você vai ver que está aqui em 2 bullets repetida? Pensem comigo. Aconteceu um incêndio, a tua cabeça pensa num acidente. Acidente de trânsito, Brumadinho, essas coisas, caiu o avião. Caiu o avião, a primeira coisa que você pensa, principalmente se você está aqui no Brasil, que não tem o terrorismo na nossa esfera de ameaças, né? A primeira coisa que acontece aqui, você pensa, com perdão da expressão, putz, alguém fez cagada. Uma coisa errada aconteceu, a manutenção do avião, enfim. Mas quando essas coisas antigas aconteciam, você não está acostumado a pensar em dolo primeiro. Quem foi? Agora, por quê? Porque a gente tem um cenário de acidente. Agora, veja, eu falo muito disso em sala de aula, e pessoas, principalmente lá nessas escolas, né, no INSPER, na GV, tem muita gente que faz MBA lá e que é gestor de grandes empresas, né? Isso
superintendentes, gerentes, né? E aí eu faço esse exercício é sempre assim, né? Vamos lá. Vamos imaginar que você tem um funcionário numa empresa, está lá trabalhando, 14 horas, vem uma tela vermelha na frente dizendo assim, todos os seus arquivos foram encriptados. Mande 5 bitcoins para um endereço tal, para eu poder liberar o acesso aos teus arquivos. Um clássico ransomware que a gente conhece muito bem. Esse funcionário, na grande maioria das vezes, vai pegar o telefone e vai ligar lá para o helpdesk, vai falar com o chefe, vários fluxos a depender da empresa. Mas o fato é que vai aparecer alguém lá de service desk, helpdesk, etc., vai dizer, você pegou o vírus, né? Dá aqui o teu computador e vai levar lá para a área do helpdesk. Nesse momento, ninguém aqui está julgando esse profissional, falando por experiência própria. Nesse momento, esse profissional, na cabeça dele, está tratando apenas um impacto para a pessoa jurídica, que é o impacto de interrupção de operações. Ele está pensando assim, olha, o fulano aqui ligou lá e abriu o ticket. Eu preciso resolver este negócio o mais rápido possível, porque o fulano tem que voltar a trabalhar. Ele não pode ficar sem trabalhar, ele não pode ficar sem o computador dele. Aí ele vai, procedimento básico, vê se tinha backup ou não tinha backup, volta a todos os arquivos que ele estava utilizando, formata o sistema operacional, formata o computador lá, formata o sistema operacional novo, aí depende do procedimento lá, instala todo o pacote de software que ele precisa, os clients lá que ele precisa, e devolve o computador. Por quê? Porque ele tem mais 1.200 tickets atrasados para tratar. Aí ele devolve o computador, pois não. Primeiro termo, investigado, recebido, até embasado. Nome? Tiago, é exatamente aí onde eu vou chegar, tá? Legal, Tiago, segura esse pensamento aí. No caso do ransomware, o cara entregou o computador de volta para o funcionário. Passa 1 minuto do tipo, esse é meu computador? Tá. Posso voltar a trabalhar? Pode. Aí ele pergunta para o rapaz do helpdesk que está entregando o computador. O que foi que aconteceu? Qual é a resposta? Ué, o vírus. Não, entendi, mas o que foi que aconteceu? Ransomware, sabe? Porque o negócio dos bitcoins... Não, entendi, mas, cara, vamos lá. Eu estava aqui trabalhando. O que foi? Eu cliquei no lugar errado? Não sei. A resposta é não sei. A segunda questão, o próprio colaborador, imagina que alguém, digitando um contrato extremamente sensível, um M&A, a empresa vai fazer IPO, ninguém sabe que aquilo pode estar acontecendo. Aí ele pergunta assim, vazou os meus arquivos? Vazou alguma coisa? Perdi a confidencialidade da... Preciso avisar o presidente da empresa? Nesse momento, o procedimento não compreende você entender a extensão do dano. Por quê? Porque o vírus, aquele incidente foi tratado como um acidente. Pegou o vírus? Então, se aquilo foi tratado como um acidente, a gente não está acostumado a pensar em dolo, em crime. E aí, nesse sentido, a grandíssima maioria das áreas de segurança da informação, TI, resposta a incidentes. Mas o meu grupo, a empresa tem um grupo de resposta a incidentes, etc. Pode ter certeza, a grande parte das coisas são tratadas como acidentes. Assim como esse exemplo que eu acabei de dar. Pode seguir? E aí a gente trata de um acidente cibernético, ao ponto do que o Tiago estava querendo chegar.
No caso de um incidente cibernético, a gente chama esse cara de brigadista cibernético. Isso mesmo. Tudo que eu estou mostrando aqui é invenção nossa lá na empresa para poder comunicar para o cliente o que é que eu posso fazer. Porque eu pergunto aqui a vocês, a etapa do marco zero, a etapa da avaliação e a etapa da atribuição para os incidentes de vazamentos de dados ou para qualquer outro cyber incidente, quem é que faz dentro das empresas? Quem faz? Façam fila, um por um. Muita gente falando. Quem faz? Quem quer arriscar? É o financeiro? E aí veja, estas etapas de investigação e resposta são fundamentais para você poder fazer a revisão, leia-se. E aqui que eu falei de seguradora, é um negócio que o jurídico conhece bem, que é transferir a responsabilidade. Ninguém quer ficar com esse rojão de pagar R$ 1 bilhão. Transferir a responsabilidade no final do dia é isso, é empurrar a batata quente para alguma pessoa jurídica. Ou até física, às vezes. No caso trabalhista a gente vê isso muito, né? Esclarecimentos. Como é que você vai se esclarecer? Vocês falaram da TI, né? Tivemos um cliente que um funcionário da TI foi fazer o brigadista, o perito, o investigador, etc. Foi o herói. Ficou o final de semana inteiro atuando em cima do negócio, tal, não sei o quê. A empresa passou por aquele problema. 6 meses depois chegou a cartinha do Ministério Público para o jurídico, dizendo, olha, eu gostaria de esclarecimento sobre esse incidente cibernético que vocês tiveram, que culminou no vazamento de dados de 380 mil pessoas. E que o jurídico fez? Claro, autoridade. Te esclareço. Marcou para ir para Brasília lá na semana seguinte. Chegou lá no herói da TI, vem comigo. Foi o herói da TI junto. Chegaram lá na frente desse promotor, não é muito difícil saber quem é, não posso dar detalhes, é claro, mas um promotor que tem se destacado bastante nessa temática, principalmente agora em época de proteção de dados. Sentou o jurídico e a TI, e aí o promotor diz assim, olha, eu peguei aqui o relatório e vejo aqui que você disse que não tinha os logs do Apache e tal, não sei o quê, né? Aí o cara da TI, conversando com o promotor, achando que ia nadar de braçada, responde assim, porque era um Apache Struts. Aí o promotor falou, sim, e daí? Porque o Struts não guarda log e tal, não sei o quê, né? Como é que você está me dizendo? O Struts não guarda... só um minutinho. Tira um pedaço de papel assim, como gravar... Não precisava muito, né? Só digitar no Google, né? Como ativar o log no Apache Struts, sabe? E aí o cara da TI quase caiu da cadeira, cara. Oi? Aí ele perguntou, outra coisa, vocês disseram aqui que quem estava servindo os dados via API era o Node e tal. Preciso saber os logs aqui de quantas requisições foram feitas a essa API. Quantas vezes essa API foi consumida? A gente não sabe. O promotor falou, mas porque também não tinha log? Ele, E também não tinha log porque não dava para habilitar? Ou você quer pensar 2 vezes nessa tua resposta agora e me dizer que talvez você tenha esquecido de habilitar o log? Cara, ficou um clima tão estranho, o promotor vira para ele, para o jurídico, e diz assim, faz o seguinte, fechou a pastinha, eu ainda não me decidi por instaurar o inquérito civil público aqui ainda. Toma aqui o teu relatório, leva para São Paulo, volta daqui a um mês, dê uma segunda chance para os caras. E foi aí que eles nos contrataram. Eles nos contrataram para fazer só esta etapa. Agora, pergunto a vocês, se vocês estivessem lá nos meus sapatos, vocês acham que é fácil fazer esta etapa se a gente não participa de tudo isso daqui? Meu Deus! Então veja, isso é esclarecimentos. A autoridade muitas vezes, e depois, obviamente, de novo, imagina o cara da TI se esclarecer para um juiz. Bom, vamos passar mais um. Vou colocar algumas questões polêmicas.
Quando acontece um incidente, a gente chega lá no Marco Zero, é para hoje, aconteceu, recebi a ligação do repórter, apareceu no PasteBeam, o Banco Central está me perguntando, o negócio está... Aí a gente vai lá, começa a instalar a sala de guerra, tudo. É a grande questão, primeira coisa, qual é que vocês acham que é a etapa, só dessas 3 primeiras aqui, ó, de menor retorno sobre o investimento? Ou seja, perceba, uma coisa é o cara me pagar para eu ficar madrugadas adentro. Tivemos salas de guerra que demoraram 17 dias sem sair da empresa. Era um rodízio de quem vai tomar banho agora que vocês não têm ideia. Uma coisa é me pagar aqui, ó, dia, noite, madrugada, fala com todo mundo, gerencia a crise, ó. Essa bomba aqui é sua, Montanaro. Resolva. Esse é o meu trabalho de brigadista. Outra coisa é o cara levar um objeto para mim lá no laboratório lacradinho e eu rodar lá as ferramentas de perícia. Outra coisa. Outra coisa é eu ter que investigar quem foi que cometeu aquele crime, o funcionário que funciona, que trabalha lá dentro, etc. Um trabalho, inclusive, extremamente indigesto de fazer. Outra coisa. Percebe? Estamos falando de objetivos, escopos entregáveis completamente diferentes para os 3 estágios. Pergunto a vocês, portanto, qual é a etapa de menor retorno sobre o investimento para a pessoa jurídica? Descobrir quem foi. Esse trabalho é da polícia. Qual é a etapa que vocês acham que os clientes primeiro mais querem que a gente atue? Eles querem descobrir quem foi. Para entender o porquê e tal, né? Veja. Por quê? Porque a pessoa, o meu contratante está emocionalmente envolvido com aquilo. Quer descobrir quem foi. Ele já tem alguns suspeitos na manga. Ele quer saber quem foi. Imagina, tem uma questão psicológica e emocional fortíssima disso. Ou seja, a gente está falando de um presidente de empresa que já tem uma agenda extremamente atribulada, 4 assistentes, não sabe como vai entregar os compromissos dele daquele dia, e aí acontece alguma coisa que passa por cima da agenda dele inteiro, tal qual acontece com o presidente de uma companhia aérea quando acontece um acidente aéreo. E aí ele está muito bravo, para não dizer outra palavra, né? Ele quer saber quem fez isso com ele. Quem tirou ele da viagem dele que ele estava programando para Orlando com os filhos dele? Quem fez isso com ele? Mas tem um negócio usado nas empresas chamado dever fiduciário, que diz que ele precisa fazer primeiro, no cargo que ele está, melhor. Ele precisa fazer primeiro o melhor para a empresa e depois, se ele quiser fazer alguma coisa para a curiosidade dele, é outra história. Mas ele está curioso. Ele quer saber quem foi. Então, esta é a etapa de menor retorno sobre o investimento, aquilo que este evento se propõe a falar de investigação, perícia e etc., principalmente no que tange entender a extensão do dano, é a etapa com maior retorno sobre o investimento, porque é a forma como eu vou, inclusive, fechar os meus slides, mostrar para vocês um conceito chamado máxima diligência, que tem sido muito bom na hora de entregar esse tipo de trabalho. Pode seguir. Pessoal, isso daqui, a gente montou esse mapa com base nos casos que nós estamos atuando. Veja, se risco cibernético significa dano reputacional, perda financeira ou disrupção devido a falhas nos sistemas de tecnologia da informação, onde o humano está incluso, quem é o adversário? Quem é que pode te causar um dano reputacional? Quem é que pode te causar um prejuízo? Quem é que pode tirar a sua empresa do ar? Pense, a suspensão da atividade da empresa é uma das sanções que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode aplicar, por exemplo. Então, este órgão que pode fazer uma inspeção e multar, que pode fazer uma inspeção
e suspender a atividade, interromper lá, dar uma decisão administrativa que, obviamente, depois pode ser judicializada, mas ainda assim é uma ordem de um órgão que está no executivo que está mandando você interromper a utilização daquela base de dados. Esse cara tem que ser tratado como um adversário. Claro, óbvio, a gente quer que os órgãos reguladores, a gente quer que o Poder Executivo tenha uma agenda propositiva, orientativa, ajude primeiro para aplicar a sanção depois. É isso que a gente vê na rua? A CET, ela primeiro ajuda para multar depois, é isso? Antes fosse, a gente queria que fosse assim, mas nem na Europa está sendo assim. Entra lá no enforcementtracker.com, você vai ver as multas que estão sendo aplicadas de GDPR. É multa atrás de multa, nem incidente está acontecendo. Os caras vão lá, constatam algumas vulnerabilidades e aplicam a multa. Não estou dizendo que está certo ter vulnerabilidade, mas gestão de vulnerabilidades é uma coisa que todas as empresas vivem com isso. Então veja, quando a gente olha a imprensa que pode me causar um dano reputacional, é um concorrente que pode fazer concorrência desleal através do judiciário e eu tomar injustamente uma busca e apreensão, porque um laudo foi fabricado dizendo que eu estou cometendo algum tipo de delito contra o meu próprio concorrente? Sim, a gente está vendo esses casos. E aí você tem um grupo de resposta a incidentes, você tem uma área de TI, você tem uma área de segurança da informação que sabe tratar com este pessoal. Vocês acham? Eu tenho clientes onde o cara de TI foi contactado pelo LinkedIn por um cara da imprensa extremamente famoso que queria saber o que tinha acontecido. E o cara da TI começou a responder. É claro que a gente sabe que é um absurdo, mas no meio do turbilhão de um incidente, lembre-se, nós não sabemos reagir. E aí, veja, essas equipes, mas eu tenho um grupo de resposta a incidentes. Não, você tem um grupo de resposta a acidentes. E aí, veja, mesmo no acidente, o cara da TI, ele sabe, por exemplo, detectar negligência, imperícia, imprudência. Ele vai escrever no e-mail dele para o presidente da empresa, dizendo que o coleguinha dele, que trabalha do lado dele, que joga futebol com ele no final de semana, que é padrinho dos filhos dele, que foi o cara que esqueceu de aplicar o log do Apache, não sei o quê. Ele vai escrever isso no e-mail para o presidente. Perceba? Aí, mas depois o Ministério Público vai perguntar. Pode seguir. Então, de cada um desses adversários, né, quem gosta de estudar inteligência cibernética, né, você sabe qual é o tipo de impacto que eles podem te causar? Sabe o histórico? Quando a gente fala de inteligência, histórico é um diferencial fantástico. As motivações. Tem gente aqui neste mapa que está angariando fundos para construir um prédio com seu nome lá em Brasília. O cara quer multar por uma questão de ego, para ele arrecadar dinheiro, para motivação. O ciclo de monetização, muitas vezes quando a gente fala, perceba, o que a gente vive no nosso dia a dia, a gente vê que as empresas não estão nem preparadas a lidar com cybercrime. E eu pergunto a vocês, elas estão? Elas estão preparadas a lidar com o exército chinês lá, criando um monte de APT, um budget ilimitado para comprar exploit privado? As empresas estão preparadas para isso? Você tem 2, 3 pessoas lá checando o log do proxy, e do outro lado você tem 15 mil caras de farda. Quem é que vai ganhar? Não, claro que vão mais perder do que ganhar, você está louco? Então veja, o concorrente, que tem muito mais dinheiro e recursos do que você, o fornecedor que tem um acesso privilegiado à tua rede, aos teus recursos, que planta dificuldade para vender a facilidade. Acontece muito, a gente está com uns 4 casos desses lá. Pode seguir. As TTP são as táticas, técnicas e procedimentos. Pode seguir. E aí, você quer formar o bombeiro, o perito, o investigador, você se convenceu. Obrigado. Você se convenceu,
Putz, legal, eu tenho que ter esse pessoal preparado dentro da empresa. Legal. Aí você tem que falar de treinamento de pessoas, processos e tecnologia. Pode seguir. Aí eu te pergunto, no caso de incêndio, algumas provocações. A gente agora na hora de perguntas a gente pode falar sobre tudo isso. No caso de incêndio, o bombeiro vai chegar aqui com um caminhão e vai te fazer uma proposta comercial para apagar o fogo? Claro que não. E o perito? E o policial? O policial vai, quem já teve a oportunidade de ir numa delegacia especializada, comunicar um crime cibernético, me diga se essa pessoa, primeiro, tem que ver se ela vai querer fazer isso. Segundo, se ela vai levantar a bunda da cadeira para ir até a empresa junto com os peritos para fazer a investigação, tá louco. A gente sabe que não. E aí, a pessoa que estava lá e recebeu a telinha do ransomware vai ter lá, além dos bitcoins que tem que transferir, etc., vai dizer assim, olha, os dados estão vazando enquanto a gente está aqui, não sei o quê. Aí a pessoa vai ligar para a polícia ostensiva da internet, é isso? Você vai ligar 190, oi, polícia, sabe o que é? Que está vazando dados aqui na minha máquina, acabou de pegar um ransomware aqui, você pode mandar uma viatura? Então, se as empresas não têm esse tipo de mecanismo de cobertura, de proteção, sobrou para quem? Sobrou para o empresário capacitar essas pessoas dentro de casa. Ah, mas eu não posso contratar fornecedor? Cara, a gente tem tanto desses problemas onde o cara quer me homologar como fornecedor no meio de um incidente cibernético. Vocês imaginam o que é isso? Passar lá no compliance, que demora 30 dias para me homologar como fornecedor. Não dá para esperar contratar. Negociação comercial, não existe. Esse cara tem que vir na hora. Então, se sobrou para a empresa treinar os seus próprios recursos, óbvio, pode contar com a ajuda do fornecedor. Óbvio. Mas tem que ter gente lá dentro pensando nisso. Mas aí, esse sobrou para quem? Que a gente já sabe a resposta, muitas vezes a área de TI, né? Esse quem, ele quer mexer com crime? Pô, super legal, ó. Estou super afim de tirar o ganha-pão de quem está ganhando. Os dados do Fórum Econômico Global é que o cybercrime em 2020 vai subtrair 3 trilhões de dólares da economia global. É mais dinheiro que o tráfico de drogas. Eu estou afim de tirar o ganha-pão dessa pessoa. Estou super protegido pelo Estado aqui. Vou fazer isso sim. Esse quem quer se vincular ao caso por inúmeros anos, incidente cibernético não acaba nunca. O Ministério Público pode chamar daqui a 2 anos, o juiz vai te chamar daqui a 5 anos. Você está vinculado àquilo. Imagina, você vai trabalhar em outra empresa, mas o seu nome está lá no relatório. Esse quem recebeu o devido treinamento, os devidos processos, as devidas ferramentas. Gente, eu estou cansado de ver presidente de empresa culpar o cara da TI que tratou um incidente e muitas vezes demitir o cara de uma forma absurdamente injusta. Não deu treinamento para o cara. Imagina, aqui o bombeiro, ele vai estudar 1 ano. A CADEPOL é no mínimo 6 meses. Qual é o treinamento que você deu para aquele cara de TI? E aí você vai demitir o cara por conta disso? Ah, não, oferecer certamente não vai sair da alta gestão. Oi, tudo bem? O que você vai fazer no final de semana? Ah, não, você não quer ir aqui no AFD Summit? Pode seguir. Bom, e aí, depois de passar, né, nos momentos de crise que a gente gera fortes vínculos, né? Eu pergunto muitas vezes para esses presidentes e tal, por que você usou a TI? A primeira resposta que eu recebo, pode seguir? Ah, eles já estão lá, né, com a mão na massa. A segunda resposta, pode seguir? Porque foram eles que construíram. Bom, então, se pegar fogo aqui, a gente vai ligar para o pedreiro, para o arquiteto, para o engenheiro. Onde é que você está? Está em Ubatuba? É que está pegando fogo aqui, cara. Você não consegue vir aqui salvar a gente? Pode seguir? Eu quero ir rápido para a área de perguntas. Não sei se vocês vão querer perguntar, mas acho que esse é um conceito maior de uma coisa que a gente aprendeu lá na Aventura, ajudando os nossos clientes. Máxima diligência. Se eu posso passar... Isso, inclusive, é uma coisa que eu gostaria aqui até de dizer que posso ajudá-los a empoderar esse discurso perante os executivos. Quando a gente fala disso, eles prestam atenção. Qual é a máxima diligência? Não simplesmente, algumas dicas, né? Não acredite cegamente no seu prestador de serviço. Gente, o que a gente vê
de prestador de serviço, que põe uma coisa no relatório, entrega, ou ele não faz a mínima ideia, aí é imperícia, ou ele sabe que ele está mentindo, mas como este assunto, para a maioria das pessoas, não para vocês são especializados, vêm aqui estudar, aprender, mas por aí, galera, esse assunto é a rebimboca da parafuseta. Os caras escrevem no relatório, entregam, o jurídico vai questionar, mas o jurídico está estudando. PEC pelo excesso nas coletas e preservações. Aí, entre analisar, mas é um funcionário suspeito, trabalhava aqui, etc. Não interessa, tem 8 computadores na sala, clona os 8. Só se for... mas eu sei que esse cara nunca usou esse computador. Não interessa, demonstra que você teve a máxima diligência. PEC pelo excesso. Mas eu sei que aí não vai ter evidência. Não interessa. O resultado da perícia pode não mudar, mas para todas as outras etapas, quando você conversa com todas aquelas outras pessoas, uma coisa é você dizer que você clonou só um computador, outra coisa é você dizer que clonou 30. Demonstra diligência. Não limite as coletas apenas a estações de trabalho, servidores e smartphones. Há muito mais vida além daquilo que podemos tocar. Tem um caso que a gente tocou ano passado na empresa, que havia uma suspeita do vazamento de uma base de 1 tera e o órgão regulador estava no pescoço do nosso cliente, e o fato da gente ter conseguido pegar o NetFlow lá, eles usavam Cisco na maioria dos routers, nesse data center, então eles tinham alguns servidores com essas bases de dados em produção hospedados num data center. A gente conseguiu coletar o log do Flow e a gente sabia quando era a data de início do incidente, a data de final, e conseguimos mostrar que não tinha sido trafegado nem 30 GB de dados naquele período. E depois o atacante foi erradicado. Então veja, não teria como ter vazado 1 tera. Eu sei, aí vem aquele papo que a gente estava tendo com o Thiago, né? Eu sei exatamente quanto vazou, até aquele momento não, mas para acalmar o órgão regulador, a autoridade, dizer, cara, fica tranquilo que não vazou 1 tera de dados. Ainda estou averiguando, mas nas primeiras 4 horas do incidente, já te fiz esse posicionamento. Isso demonstra que você está sendo diligente. O impacto vem de todos os lados, não só do firewall para fora. Preciso dizer o que é isso? 2/3 dos casos que nós estamos atuando tem participação interna de funcionário. Pense no business e não tenha medo de tentar orientar os advogados. A gente está acostumado, quando a gente fala de perícia só, né? Trabalhar para o advogado, na melhor orientação do advogado e tal. Não tenha medo de usar esses conceitos para discutir e tentar chegar num denominador comum. É um exercício multidisciplinar, responder um incidente de grande monta aqui. E a era da rebimboca da parafuseta está acabando. Cuidado com isso. Eu vou escrever qualquer coisa aqui no relatório, ninguém vai questionar. Que a gente tem de estresse. Vocês imaginam como uma vez que a gente é contratado, que a gente vai atuar junto com a área de TI, junto com a área de segurança de informação, que esse pessoal nos odeia, vocês não têm ideia. Somos extremamente odiados. Por quê? Porque eles já deram rápidas respostas erradas. Mas aí o povo fica lá pressionando e etc. Né? Não agiram com a máxima diligência. Tem uma frase do latim que eu gosto de usar, pode seguir. Estão começando a se perguntar, quis custódia de seus custódios, ou seja, quem monitora os guardiões? Estão começando a se perguntar disso, do tipo, putz, a minha própria TI, a minha própria área de segurança da informação me dá as respostas erradas, quem é que está monitorando esse pessoal? Esse é um conceito, quando a gente fala de máxima diligência, também muito importante. Demonstre que a empresa não está totalmente dentro da área de TI. Quer falar de tecnologia para isso? Liga ao hold do Office 365. Pronto, já mostra alguma coisa. Nem se o próprio administrador lá da TI quisesse ir lá, apagar a caixa de e-mail, etc., você tem uma caixa preservada na própria nuvem da Microsoft, do Office 365. Demonstra diligência você, inclusive, dizer que se o teu administrador de rede quisesse mentir para você, ele não conseguiria, porque você tem condições de investigar. Agora, na grande maioria dos casos que nós atuamos, se a área de TI está dentro da sacanagem, fica absurdamente mais difícil de investigar, porque a empresa não se preparou para investigar a própria área de TI.
não precisa desconfiar, é só para demonstrar que você está sendo diligente. Pode seguir? E é isso, acabaram de me falar que eu tinha 1 minuto. Nossa escola, né? Ventura é uma empresa de serviços reativos, principalmente, acabei de contar um monte de história aqui para vocês, mas a nossa escola, a gente tem essa missão de ser um centro de capacitação anti-cybercrime. Vai ser um prazer recebê-los lá se vocês quiserem conhecer. E com isso, vocês não estão lá muito participativos hoje, mas talvez seja sábado de manhã. Ainda assim, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta. Olá. Falando sobre coleta de dados, quando a gente fala de smartphones, computadores, servidores, eu acho que fica um pouquinho mais compreensível para, por exemplo, um cartorário numa ata notarial conseguir dar fé pública no processo. Desculpa, melhorou? Melhorou, obrigado. Quando você tem, enfim, só repetindo, você tem computadores, smartphones, servidores, arquivos e tal, eu acho que é muito mais fácil para você dar uma fé pública no processo e o entendimento num cartorário, por exemplo, fazer uma ata notarial e conseguir solidificar isso num processo adiante com a fé pública. Quando a gente fala de cyber, como que você enxerga uma melhor maneira para dar solidificação, por exemplo, de uma ata notarial ou, enfim, uma fé pública visando, enfim, o nosso processo judiciário, que é bem diferente do exterior, por exemplo, que isso não tem tanto, enfim, um papel tão decisivo quanto a gente tem aqui, que às vezes até juízes não sabem mais ou menos o que está acontecendo e ele pede uma fé pública, por exemplo, um perito ou serão de um cartorário. Seu nome? Tiago. Tiago, eu gosto muito dessa pergunta e eu costumo responder essas perguntas com casos reais. Isso me lembra um caso que eu não tinha aventura ainda e estava ajudando um cliente nosso a passar por um incidente também bastante grave. Eu estava numa outra empresa. E aí a gente precisava, na época, a área de telecom tinha alguns MRTGs, sabe aqueles gráficos de utilização do router e tal, né? E a gente precisava saber se estava vazando grande volume de dados e etc, né? E aí eu precisei fazer uma ata notarial, olha só, coletando via SNMP as estatísticas do router. Eu não tinha um objeto na minha mão, é por isso que eu coloco esse ponto. Tem muito mais vida além daquilo que você pode tocar. Então eu tive, primeiro, eu não podia confiar no pessoal de telecom. Segundo, eu precisei então chamei o tabelião, e o que o tabelião faz nesse momento? Ele dá fé pública ao processo que você estava fazendo ali. E aí eu digo, essa é uma dica aqui, assim, precisa ficar claro para a galera. O tabelião vai fazer aquilo que você mandar ele fazer. Tabelião, põe aí na ata notarial que eu levantei, pulei e bati 3 palminhas aqui neste ato. O solicitante levantou, pulou, batei 3 palmas. Usa aqui um instrumento para medir que essas palmas não passam de 50 decibéis. Olhei o equipamento de serial número tal, cor preta, que mede os decibéis da marca tal, às 11 horas da manhã, e o visor demonstrou 42 decibéis. O que você quiser, o tabelião vai colocar na ata notarial. Ele só precisa constatar aquilo mesmo, e é por isso a questão da fé pública. Nesse daí, eu fui lá, digitei os comandos, então baixei a ferramenta da internet. A ata ficou gigantesca, mas baixei a ferramenta da internet, conectou lá via SNMP, pegou, na verdade, os dados via SNMP, guardei num arquivo TXT na minha máquina, salvei esse arquivo TXT no pendrive, tirei o SH1 na época, né, do arquivo, e etc, etc, e ele foi colocando tudo isso na ata. Então, veja, quando a gente atua em muitos casos que não dá nem tempo de trazer tabelião, a gente tem lá formulários de cadeia de custódia, com assinatura de testemunhas e tal, não é tão forte. Você não está ouvindo isso de um advogado aqui, né? Está ouvindo isso de um perito, e como perito eu posso te dizer que a grande questão de todas é que aquele teu processo, isso está na RFC, de guidelines de melhores processos, lá, de coleta e preservação de evidências, né? Você vai ver lá que o seu processo tem que ser repetível, tem que ser transparente, né? E se você tiver reprodutibilidade, se conseguir fazer isso no segundo momento, depois, seguindo aqueles mesmos passos, fantástico. Mas na ata eu não vou colocar o hash. Eu só coloquei o hash, exemplo, né? Mas eu não posso colocar só MD5, porque o MD5 tem colisão. Deixa isso para o outro lado contestar.
Foi o MD5, é o que você tem, é o que você tem. Deixa ele fazer a contraprova depois. Entende? Então, nesse sentido, veja, claro, quanto mais robusto o processo policial você puder fazer, melhor. O tabelião, naquele momento da ata notarial, vai atestar que você efetivamente fez aquilo que você disse que fez, mas é você que tem que pensar. E no atual momento, quem pensa nisso, né? O que eu vejo, e isso eu vejo muito nas aulas que eu dou lá no INSPER, de prova e perícia técnica nos delitos praticados por meios eletrônicos. Tem muitos alunos que trazem casos, eu atuei em poucos deles, mas os caras trazem dezenas, onde simplesmente porque foi utilizada uma ata notarial de um print, o juiz já entende aquilo como uma prova irrefutável de que aquele fato aconteceu efetivamente naquela data via WhatsApp. Não, o fato que aconteceu naquela data foi o fato do tabelião ir lá e atestar que tinha um print. Agora, se esse print foi fabricado, se ele foi coletado pericialmente de uma forma correta ou não, se teve cadeia de custódia antes de chegar até lá, isso não é nem do trabalho do tabelião e se espera que o perito faça isso. Mas sim, você está correto em dizer que o judiciário não entende isso direito. Respondi? Outra dúvida ali. Meu nome é Isaac, trabalho na área de TI, e aí chamou a atenção quando você falou que o pessoal de TI te odeia. Eu concordo em parte, tá? Mas eu te dizer o seguinte, nós de TI, por causa desse cybercrime, nós estamos na berlinda. Ou seja, tudo que acontece, nós somos o primeiro alvo. Então já vem direto em nós. Isso, tá certo? Então, talvez aí o caso do ódio, ou então da defesa. Espera aí, você já perguntou lá em cima, né, se o que ocorreu, porque se você me perguntar, eu vou falar, olha, pergunta lá para o presidente se ele investe em treinamento, se ele investe em equipamento, se ele investe em engenharia social, né? Então, o que você faria no caso hipotético, de não mudar a pergunta, né? Mudar a pergunta, quer dizer, ir diretamente no gestor, para perguntar se ele está seguindo, vamos dizer assim, os processos ideais. Né? Isaac, foi exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, o pessoal de TI nos odeia no momento. Vamos entender pelo lado psicológico. Quando a gente chega numa resposta a incidente dessas, e a gente precisa ver o que está acontecendo e não sei o quê, as primeiras respostas já foram dadas, como você muito bem citou, a TI é o primeiro a ser acionado. Falamos disso, né? O brigadista, o Marco Zero, o TI começa a dar as primeiras respostas. Aí a gente começa a atuar junto e começa a ver que muitas dessas respostas estão erradas. Por quê? Porque a TI não teve o treinamento, a TI não tem as tecnologias e a TI não tem os processos. Não foi feito um investimento anterior na área de TI. A culpa certamente é do gestor, não é da área de TI. Inclusive, naquele momento do incidente, a gente é visto como uma ameaça, porque o cara de TI que deu aquelas primeiras respostas, está vendo que alguém está falando que o que ele falou está errado, e ele tem nesse momento, ele tem dois grandes problemas. O primeiro, job security, ele tem medo de perder o emprego. Mas mais do que isso, ele tem medo de passar vergonha perante as outras pessoas que trabalharam com ele durante aquela resposta ao incidente. Mais do que perder o emprego, a galera tem medo de passar vergonha. E é por isso, inclusive, que eu escrevi um artigo recentemente, tem um artigo no nosso blog lá da Ventura Academy, e esse artigo também está no LinkedIn com uma versão reduzida, dizendo assim, senhor empresário, a culpa não é da TI. Justamente dizendo, cara, se você não investir em pessoas, processos, tecnologia, capacitar a tua TI, não venha pedir para a TI fazer aquela resposta a incidentes. Te digo até mais, Isaac, desculpa estar passando aqui do tempo, mas, cara, você chegou, senhor empresário, você chegou na tua área de TI, na hora de falar das metas de 2020, você vai melhorar a performance do e-commerce, você vai implementar o SAP versão nova, e você vai atender 14 incidentes, prender 13 pessoas, me ajudar em 12 processos judiciais. Não. Por quê? Porque isso é imprevisível. É contraproducente você querer que o acelerador e o cinto de segurança sejam a mesma coisa dentro de um carro. Acelerador é uma coisa, a TI,
A TI aumenta a eficiência operacional, faz o acionista ter mais lucro. Que bom. Palmas para a TI. Mas você não pode esperar que também a TI seja o teu cinto de segurança. São duas coisas diferentes. E é exatamente isso que eu escrevo, e é exatamente isso. Então, veja, só para finalizar. No momento do incidente, nas primeiras horas, a TI me odeia. E depois, quando escuta, eu falo com os empresários e falo, cara, pelo amor de Deus, de tratar o teu diretor de TI desse jeito. Não é culpa dele. Como não? Eles estão lá nos servidores o tempo todo e etc. Eu faço umas perguntas que o cara fica pensando. Você vai numa agência bancária, tem aquela recepção bonita olhando para a porta o tempo todo. Entram aqueles caras encapuzados de fuzil na mão. É aquela menininha bonitinha que está na recepção que vai tirar uma 12 e começar a atirar nesses caras? Não. Tem um cara armado lá do lado da porta giratória que vai pegar uma arma e reagir àquele incidente. Outro profissional. Não é porque ela está olhando para a porta o tempo todo que ela pode também matar 4 assaltantes. Tá? 10 segundos. Na verdade, é ele que tem compromisso, não é eu não, gente. Não, mas aqui tá. Se me deixar, eu vou até. Bom dia a todos. Meu nome é Deusenildo. Eu queria falar assim, já que nós temos esse problema com a TI num incidente como esse, seria bom se o pessoal de TI fizesse alguma campanha para melhorar, né, para defender eles próprios também, né? Um marketing pessoal, sei lá, alguma coisa para falar, ó, diretor, meu serviço, minha função aqui é isso. Eu vou até aqui. Perfeito. Eugenildo, essa é exatamente a proposta que eu fechei com o Renan para vir aqui falar. Eu queria que um pouco disso que eu estou contando ajudasse nesse discurso. Porque a grande maioria dos gestores que recebem pessoas da área de TI, da área de segurança de informação, quando você começa a falar assim, sabe o que é? Tem uma porta aqui aberta e aí o atacante pode explorar uma vulnerabilidade. Perdeu o cara. Perdeu o cara. O cara não está mais prestando atenção em você. Agora, se você ir com esse discurso, eu te garanto, ele vai prestar atenção em você. Tem uma jogadinha de quantificação de impacto que é impressionantemente eficaz para falar com o executivo. Olha, eu dei uma olhada nesses últimos incidentes, nesse mesmo setor da economia que nós estamos, com uma empresa mais ou menos do mesmo tamanho, que fatura mais ou menos a mesma coisa, esses caras, com esse tipo de problema que eu estou te reportando, perderam 12 milhões de reais ano passado, e agora estão tendo perda de confiança da clientela, porque isso está saindo na imprensa o tempo todo e tal. Talvez você queira se mexer a respeito. Você decidiu que eu vou fazer isso? Não tem problema. Assina aqui, dá um de acordo no e-mail. Beleza, deixa isso. E, até para finalizar, você tem que estar preparado para colocar o teu crachá em cima da mesa. Você quer que eu mesmo faça isso? Cara, eu não ganho para isso. Tem noção? A gente sabe fazer isso de uma forma profissional. É claro, nós somos uma empresa que se dedica a isso. Mas lidar com quadrilha? Tá louco. Imagina. A maior parte dessas questões hoje representam um crime. Gente que está ganhando dinheiro ilicitamente. Enriquecimento ilícito, inclusive do próprio funcionário que tem acesso privilegiado a esses dados. Só a gente tem que fechar. Deixa ele fazer o último. Você responde em 30 segundos? Não. Não, é ele que começa acelerando, na verdade. Última, hein? Combinados? Olá, bom dia. A gente está falando bastante na parte corporativa, né? Parte de empresário que está sendo feito investimento no país. Então, vejo que a gente também tem que pensar também qual que é o caminho, e a gente está vivendo uma época muito boa, né? Parte da cibersegurança. Pelos dados que você está falando de 2020, queria saber qual que é a visão e tanta parte de capacitação não só das empresas, mas sim para uma soberania nacional que, como você citou, próprios chineses e outros países, a parte de tecnologia é bem mais avançada. A China, Israel. O que você acha que pode agregar para o governo nosso? Ou se existe algum órgão que pode estar melhorando isso? Seu nome? Fábio. Fábio, deixa eu te contar uma coisa. Você tocou num ponto extremamente relevante para a sociedade. O meu discurso, como eu tenho uma empresa B2B, a gente tem clientes, empresas e tal, obviamente o meu discurso é para diminuir o impacto da empresa e tal.
Mas acho que é uma coisa extremamente relevante para todos aqui, o que o Fábio está dizendo, o fato de que, se é a TI que está fazendo isso nas empresas, nos órgãos públicos, por acaso, também é. Eu treino um monte de órgão público e posso te dizer que o cara dentro da área de TI tem um grupo de resposta a incidentes, o cara está de manhã lá resolvendo o problema que caiu o portal, sei lá o quê, e de repente ele está tratando o incidente na mesma hora. É uma loucura. Faz. Porque jogaram para ele mesmo. E aí o que acontece? O prejuízo do órgão público vai para quem? Para nós. Nossos impostos. A gente perde dinheiro por essa ineficiência que acontece, inclusive, nos órgãos públicos, do ponto de vista do impacto cibernético, todos aqueles impactos que eu falei no início da palestra, justamente, veja, principalmente agora com as sanções. A Agência Nacional de Proteção de Dados não vai aplicar sanção só para a pessoa jurídica. O órgão público está na jogada também. Você imagina isso, Fábio? Os caras fazem... Não. Eu estou falando de demonstrar diligência e ter diligência dentro das empresas, mas os órgãos, a gente tem que se movimentar enquanto sociedade, sim, para que esses órgãos públicos tenham diligência lá dentro desses órgãos públicos, para a gente não perder dinheiro, que é nosso. Está completamente coberto de razão. Pessoal, uma salva de palmas, Montanaro. Muito obrigado. Pessoal online, tá?